Bem-vindos ao Previcast, o podcast da Previna. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje vamos falar de um tema importantíssimo, que são os cuidados no primeiro ano de vida. Vamos falar dos impactos desses cuidados e das ações que nós podemos adotar, as iniciativas para prevenir problemas no desenvolvimento infantil. E para falar desse tema, nós temos hoje aqui duas médicas. Estamos aqui com a doutora Lourdes. Bem-vinda, doutora Lourdes. Bem-vinda, doutora Sinara. A doutora Lourdes Cogo é pediatra da Clínica Previna, foi professora da Faculdade de Medicina da Pucamp, trabalhou também como especialista em pediatria no Hospital Veracruz e também como instrutora do curso de suporte básico de vida. Bem-vinda novamente, doutora Lourdes. Que bom que a senhora está aqui com a gente Muito hoje. Obrigada. E a doutora Sinara Bechara Espina, que é médica pela PUC de Campinas, com residência em pediatria pela Unicamp, é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, especialista em nutrição no primeiro ano de vida pela Universidade de Munique e tem pós-graduação em nutrição infantil pela Universidade de Boston. Bem-vinda, doutora Sinara. Prazer é meu. Eu que agradeço esse convite delicioso. Vai ser um bate-papo muito gostoso e muito produtivo. Doutora Lourdes, vamos começar com a senhora. Eu queria entender um pouquinho sobre o que nós conversamos agora há pouco, sobre esses pilares que norteiam os cuidados na primeira infância. Muito bem. Eu acredito que todo mundo queira uma sociedade com indivíduos sadios, física e emocionalmente, né? E para a gente obter para alcançar esse objetivo, nós precisamos cuidar das nossas crianças desde o momento da concepção. Então, cuidar da mãe enquanto ela está gestante e cuidar assim que a criança chega ao mundo. E, a partir dali, manter esses cuidados. Na verdade, a gente tem que cuidar, que são os 3 pilares essenciais, a saúde física, a saúde mental e o desenvolvimento de habilidades dessa criança que vão perpetuar e se acentuarem cada vez mais na idade adulta. Então, para isso, a gente tem que trabalhar desde os primórdios dessa vida. Né? Esses seriam os fatores que dizem respeito à criança, mas também tem os fatores que dizem respeito ao ambiente. Né? Então, tem que ter boas condições socioeconômicas, culturais, conhecimentos adequados para poder conduzir esses 3 pilares. E nesse pilar do bem-estar físico, vamos começar por aí um pouquinho? Vamos. O que a gente pode falar sobre isso? Muito bem, então vamos lá. A gente sabe, como eu acabei de falar, que a criança ela depende de uma porção de fatores, né? O fator materno, inicialmente, a mãe durante a gravidez, né? Essa gravidez tem que ser uma gravidez tranquila, a mãe tem que ser bem acompanhada para que esse bebê vai evoluindo de uma forma adequada, né? A alimentação da mãe nesse período, as doenças que a mãe poderia eventualmente ter, medicações que essa mãe eventualmente possa usar. Para isso é necessário fazer um pré-natal adequado, desde assim que a mãe souber que está gestante, já tem que procurar um médico, esse médico ir acompanhando, vendo esses fatores que eu falei, a vacinação da mãe também, para não só para ela não adquirir doença, mas também para passar alguma imunidade para o seu bebê, não é? Então, começa com a mãe e com o recém-nascido posteriormente. Também as condições de nascimento do bebê, e vai com a alimentação do bebê, o meio ambiente do bebê, a casa, enfim, esses seriam os primeiros cuidados que a gente deveria tomar assim que a mãe sabe que está grávida. Então, já que a gente está falando dos primeiros cuidados, doutora Sinara, eu vou voltar aqui para você falar um pouquinho desses cuidados, dessas prevenções, dessas iniciativas que a gente pode ter logo no momento da chegada desse bebezinho na casa. É super importante a mãe, né, que está grávida, ela perceber que o primeiro contato que ela precisa ter com o pediatra não é quando o bebê nasce. Então, é muito importante que a consulta pré-natal pediátrica seja realizada. Eu acho que o acompanhamento saudável da criança já começa aí. E em que fase da gestação ela deve procurar?
Geralmente a gente indica essa consulta entre 28 até 32 semanas. Por quê? É o momento que ela vai se conectar com esse médico. Né? Não adianta ela escolher o médico quando o bebê nasce. Eu até dou uma explicação. Imagina você chega no consultório e fala: Meu Deus, não é ela. E aí? Você Porque tá tem a com o questão da bebê. empatia Com também. certeza. Para mim, o médico que mais envolve empatia é o médico pediatra. Por quê? Porque você precisa confiar plenamente, ali você vai construir uma relação de afinidade, uma relação de extrema transparência que vai perdurar por muitos e muitos anos. E para que o crescimento da criança seja saudável, o pediatra precisa acompanhar essa criança e ele precisa ter total confiança da família. Então, essa conexão, ela precisa se iniciar já no pré-natal. Esse é o momento de escolha do pediatra, onde a gente já pode traçar metas. Então, essa consulta pré-natal, ela é muito importante, porque nela o pediatra também avalia a nutrição materna, as suplementações que essa mãe está fazendo, que vão impactar no aleitamento materno, para fortalecer, para favorecer o aleitamento materno. A gente avalia doenças crônicas que podem interferir no aleitamento materno. Nós avaliamos as condições familiares, como vai ser o quarto dessa criança, onde ela vai dormir, com quem ela vai dormir. As orientações de sono, de segurança de sono, já são dadas também na consulta pré-natal. Então, essa consulta pré-natal, ela já é o primeiro traço para que esse ano de desenvolvimento, principalmente esse primeiro ano de vida, né, seja um ano de muita informação, embasado em cuidados técnicos, para que a família possa, sim, construir aquilo que ela acha adequado para o seu lar, mas sempre com uma informação adequada, com uma informação segura. Entendi. E quando esse bebê chega? Então a gente passou pelo pré-natal, esse bebê chegou na casa. Eu imagino que existam uma série de mitos ou de medos, ou que eu imagino que a informação, como você falou, essa orientação que você está dando para a mamãe antes do bebê nascer, quando o bebê nasce, ela já vai ter seguido. Mas a gente pode até falar agora, dar a dica para quem está ouvindo, algumas dessas orientações, desse preparo da casa, né, nos cuidados de prevenção para que esse bem-estar físico que a gente está falando, desse pilar. Exatamente, né? Muitas dúvidas nesses primeiros dias de vida cercam os pais. Onde dormir? Onde eu coloco para dormir? Eu posso pôr na minha cama? Eu posso pôr no berço? Pode dormir no quarto dele? As famílias também carregam a culpa de deixar o bebê no próprio quarto. E é melhor ir né? para o quarto. Olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que as crianças compartilhem o quarto dos pais até os 6 meses. Mas eu digo, essa é uma recomendação. Você pode ajustar a recomendação ao que você quer para a sua família, à sua realidade, ao que você deseja. Se você não quer compartilhar quarto, não tem problema algum. Você precisa dar condições seguras para que esse bebê durma. Então, ele precisa dormir num berço seguro. E o que é um berço seguro? Sem almofadas, sem travesseiros, sem bichinhos de pelúcia, sem cobertores. Que é justamente o que todo mundo sem pensa ninho, na hora de né? preparar Sem o ninho, sem rolinho. Sim. Então, é um colchão firme, com um lençol bem fixo, né? Às bordas, e o bebê. E o bebê por bem que a agasalhado de gente... barriguinha para cima. Barriguinha para cima. Não Sempre. tem mais aquela coisa de deixar do ladinho. E por que barriguinha para cima, A doutora? única posição que efetivamente reduziu o risco de morte súbita foi o bebê dormir de barriguinha para cima. Não é o decúbito lateral. Então, tem um artigo recente publicado pela Academia Americana de Pediatria, de março desse ano, que avaliou os maiores riscos de morte súbita. Barriguinha para baixo, barriguinha de lado, a mãe que tem o tabagismo durante a gestação, a bebida alcoólica também durante a gestação e o compartilhamento de cama. Entre os fatores, os maiores fatores para o risco de morte do lactente é compartilhar a cama. E sabe que a gente cria coragem, porque a média de idade de óbito é entre 4 e 6 meses. Então, a gente se encoraja de compartilhar a cama. Eu falo isso para os pais. A gente compartilha um mês, dá tudo certo. A gente compartilha o outro, dá tudo certo. E a gente vai se encorajando de compartilhar. Mas, infelizmente, a idade não é tão precoce.
no compartilhamento de cama. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, no primeiro ano de vida, não é indicado a criança compartilhar a cama. Se isso depois for o desejo dos pais, o médico vai apoiar, porque cada um vai construir para sua família aquilo que acha mais adequado. Mas, então, é muito importante que a condição ambiental do sono seja favorável. Já desde os primeiros dias, com a higiene de sono. Quem é a família que não se preocupa com o sono? Todas, né? Eu acho que a maior queixa que nós temos no consultório, não é mesmo? Meu filho não dorme, né? Ou dorme, ou troca a noite pelo dia, não tem aquilo? E a gente já começa com essas medidas desde os primeiros dias de vida. É claro que o bebê não vai pegar essas dicas, né, essas pistas circadianas que a gente vai ensinar logo nos primeiros dias, porque o ciclo de vida deles não é circadiano, é um ciclo ultradiano. Você imagina vários dias de 3 horas acontecendo no nosso dia de 24 horas. O dia do bebê dura 3 horas, então ele vai despertando a cada 3 horas para ser alimentado, para ser trocado, para ser higienizado. E a gente precisa ensinar ao bebê que o nosso ciclo é um ciclo circadiano. Então, esse é um grande desafio que os pais enfrentam no sono, aprender sobre o sono, sobre o ciclo. E a gente precisa dar pistas circadianas para o bebê. Muitas famílias acham que rotina é regularidade de horário. E não é. Rotina é cronologia, é as coisas irem acontecendo mais ou menos na mesma sequência. É importante a gente ter hora para acordar, é importante a gente ter um horário para dizer esse é o horário que a gente vai dormir, porque com isso o nosso dia vai se repetindo com uma rotina muito mais programada, e isso traz muita segurança. E essa rotina é um dos primeiros passos para o bebê das pistas circadianas, que o dia vai acontecendo. Então, eu vou me alimentar durante o dia, as minhas mamadas vão ser mais frequentes, vão ser mais corriqueiras, o meu banho de higiene vai acontecer durante o dia, eu vou dormir, a minha mãe vai me trocar, e depois vem a pista para o ritual noturno. Então, com a higiene de sono, com as ações do ritual que vão se repetir seriadamente, na mesma cronologia, na mesma ordem, todos os dias. E com isso, a gente vai ensinando o bebê a ter um ciclo circadiano. E assim, programando melhor o sono, que é um grande problema, uma grande preocupação. E ainda falando de bem-estar físico e do ambiente da chegada do bebê, assim como você comentou, a gente vai ensinar o bebê, dando as pistas para ele aprender ali a nova realidade no mundo do lado de cá, fora da barriga. Mas e a mãe? Porque a mãe também está aprendendo a ser mãe quando é o primeiro filho, não é? E é um aprendizado doloroso, né? Eu falo que aprender a ser mãe dói muito. Porque nós estamos passando, além de toda a preocupação com a chegada do bebê, a mãe está preocupada se ela vai nutrir bem esse bebê, como que vai evoluir o aleitamento materno, se ela está cuidando bem, se ela está sabendo trocar a fralda, se ela está sabendo cuidar do umbiguinho, ou seja, ela já está com uma tensão gigantesca que ronda o bebê. As pessoas só perguntam do bebê, né? As pessoas não perguntam da mãe. E ela está passando pelo puerpério, que nós menosprezamos, nós mulheres menosprezamos o nosso puerpério. Eu acho que eu menosprezei o meu puerpério. Eu achei que eu seria mais durona, que eu seria capaz. Imagina, eu vou dar conta, comigo não vai acontecer. E não, a gente está muito fragilizada nesse momento. Isso deve impactar também no bebê, né? Eu acho que ele deve perceber essa fragilidade ou essa insegurança, imagino eu. Com certeza. Esse baby blues, né, que é essa tristeza puerperal, ela comete praticamente 100% das mulheres. Umas vão enfrentar a depressão pós-parto, que é um quadro muito mais intenso, muito mais difícil para as mães, e a gente não deve menosprezar, a gente deve se preparar para esse momento, né? A gente deve se preparar com uma rede de apoio adequada para que a gente possa passar tanto pelo blues e aquelas mães que têm um quadro um pouco mais intenso de depressão pós-parto,
com uma orientação e ajuste adequado e apoio adequados. A principal coisa, eu acho que é a mulher ser honesta com ela mesma. É ela reconhecer que ela não está dando conta, que ela precisa de ajuda, que aquela tristeza está acima do habitual, que tem alguma coisa errada. Porque a gente se sente culpada em se sentir triste e não querer o contato com o bebê naquele momento, de ter e querer delegar o bebê para alguém naquela hora. A mãe, ela se cobra demais, mas é meu bebê, eu amo acima de tudo. Como que eu não quero ficar com ele agora? Mas não quer, isso é químico. Então a gente tem que entender que as alterações do puerpério, elas são químicas. E a gente vai construir uma relação com o nosso filho. E muita gente não se conecta com o bebê nesse momento. E essas pessoas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda do pediatra, de ajuda do obstetra, de ajuda do psicólogo, de ajuda do psiquiatra. É uma equipe multidisciplinar que precisa ajudar a mãe, porque é um momento muito difícil de ajuste da rotina da família, ajuste da rotina do casal, né? Quantos casais encontram muitos desafios e o casamento acaba nesse momento, né? Da chegada do recém-nascido, a família às vezes esperou tanto por esse dia, por essa hora, e aquilo acaba entrando num grau de atrito tão intenso que o casamento se acaba ali naquele momento, porque é muita dificuldade mesmo, são muitos ajustes que precisam ser feitos. Então a gente não deve minimizar, eu acho que a mulher precisa ter esse papo transparente, o pediatra eu acho que é o primeiro canal de comunicação, porque ela vai perder um pouco do canal de comunicação com o obstetra pós-parto, né? Eles vão para consulta de avaliação, de revisão e depois ela segue solo. E o pediatra vai ser esse primeiro acolhedor aí, e ele também tem que ser capaz de identificar essa mãe que precisa de um olhar um pouco mais profundo, né? Um pouco mais amplo nas suas necessidades como mulher e não só como mãe. E falando um pouquinho dessa rotina, dessa adequação da rotina da casa, nesse primeiro momento que a mãe está fragilizada, pensando no bem-estar da criança, eu imagino que alguns cuidados na visita também podem ser tomados, porque tem alguma dica nesse sentido também, doutora Lourdes, para quem vai visitar o bebê, Então, para proteger a integridade física dele, respeitar esse momento da mãe também? eu acho que isso está mudando, ou muito lentamente ainda, mas já existe uma conscientização maior das pessoas em questão das visitas. Realmente, para mim, eu acho, na minha forma de avaliar até agora, eu acho que esse é o momento da família, daquela família onde chegou o bebê, né? Se é o primeiro filho, com mais razão ainda, o trio, a mãe, o pai e a criança, tem que se conhecerem, né? A mãe está extremamente cansada, esgotada, preocupada, deprimida. Ela precisa do tempo dela e o pai precisa apoiá-la. Se você tem uma interferência externa, visita, o que a mãe vai fazer? Vai se sentir na obrigação de dar atenção à visita. E aí, esse vínculo entre os três acaba também diminuindo. Essa visita também pode trazer doenças para o bebê, né? Que a nossa maior preocupação é alguma doença para o bebê nesses primeiros dias, nas primeiras semanas. E que grande doença é essa? O resfriado comum. Então, o resfriado comum é a coisa que mais frequentemente acontece no bebê, no recém-nascido, e na criança pequena isso pode assumir outras proporções diferentes daquelas que acontecem no adulto. Então, as visitas, de preferência, têm que respeitar esse momento, né? E falando em doença, a coqueluche também pode ser transmitida ao bebezinho pelo Sim, visitante, pelo pelos adulto. avós, principalmente Uhum. nessa época. Então, por isso que uma das recomendações para uma boa saúde física é a vacinação, né? A vacinação da gestante, né? Ela tem as vacinas específicas para essa faixa de idade ou de condição,
para os contactantes ou futuros contactantes da criança, então os avós, os tios, a babá, né? E se essa criança for para a escola, também deveria haver um controle de doença no adulto que vai cuidar dessa criança na escola. Então, é necessário que a visita tenha um pouco de responsabilidade nesse sentido, tá? E para evitar as doenças, como a gripe, a coqueluche, que são doenças que estão voltando, né? A coqueluche, então a gente tem que cuidar da vacinação. Você sabe, Alda, que eu falo para as mães na consulta pré-natal já, né? Eu falo assim, faz um cartãozinho, que elas perguntam sobre as visitas, e você vai escrever: fulano nasceu, estamos bem, estaremos te esperando a partir dos 2 meses de vida. Né? Para justamente preservar esse momento. Mas sabe que vou Porque contar eu acho uma importante a gente delimitar, a família também delimitar isso. É claro, não são os avós que não vão, né? É essa forma geral. Essa forma geral, né? Da família receber a visita em casa, nesse momento que estão os ajustes de rotina, a criança aprendendo a mamar, a mãe aproveitando esses horários para descansar, a licença paterna que é tão curta, né? Esse apoio que a mãe precisa em casa que ela não tem do marido. Então, são pouquíssimos os dias que o pai tá. Então, às vezes, são dias tumultuados, cheios de visita. Aquela mulher nem pôde aproveitar a presença do marido ali no período da licença para eles encontrarem juntos uma rotina familiar. Então, eu acho muito importante a família se posicionar mesmo. Estamos prontos para recebê-los. Porque aí o bebê já tomou as primeiras vacinas dos 2 meses, já recebeu uma primeira dose de pneumonia, de coqueluche. E essa proteção que a doutora Lourdes falou, né, que é a proteção cocum, casulo, que a gente indica, a gente fala muito sobre isso na consulta pré-natal. Essas vacinas que são tão importantes o bebê receber, já que ele não tem elegibilidade ainda. Então, a coqueluche, a Covid na mãe, na família, depois a gripe, que será um outro momento também que a gente utiliza a estratégia cocum, porque até o bebê ter 6 meses está elegível para tomar a vacina da gripe. Então, todas essas questões têm que ser abordadas, que vão favorecer o crescimento e uma rotina saudável de vida ali para essa criança. Vou contar só um casinho, essa questão da visita, que eu achei o máximo. Isso já faz alguns bons anos. A criança hoje deve ter uns 16 anos. Será que ele está ouvindo a gente aqui? Vai reconhecer a história? Pode mandar um podcast para ele, né? A menina é irmã de uma amiga da minha filha, por aí. Então, ela teve bebê nasceu pré-termo, não teve nenhuma intercorrência, nasceu pré-termo, mas nasceu bem. Aí todo mundo ficou em pânico. O que a menina fez, a mãe da criança? Com 2 meses de idade, vou fazer uma apresentação da criança para a sociedade. Então, todo mundo que quiser conhecer, eu vou fazer o café da tarde. E vem todo mundo conhecer com 2 meses. Achei a ideia ótima. Por que a gente não adota isso? A minha apresentação do Felipe para a família, para quem não era próxima, foi com 6 meses. Nossa! Que aí a minha sogra armou o café da tarde na casa dela, para a família mais distante, assim. Foi bem mais velho, viu? Mas ela com 2 meses, porque a pressão era muita também, a pressão social. Mas organizou de uma vez só. Não tem essa visitinha. Todo mundo esperou a data. Não tem essa, hoje eu vou, amanhã vai outra pessoa. Não, todo mundo vai lá, faz o café e conhece a criança. Achei o máximo. E eu vou só fazer mais uma pergunta, que é uma curiosidade minha, antes da gente falar um pouco mais de bem-estar também emocional, né, desse pilar. Existe algum cuidado? A gente falou do berço e dessa coisa do colchão mais firme, a posição do bebê. Existe algum cuidado também com o enxoval do bebê? Algum cuidado com roupa para bebê? Existe algum mito, alguma crença que a gente possa aproveitar hoje para desmistificar? Então, a roupinha do bebê tem que ser de um tecido que não solte muito pó, de preferência um algodãozinho, que não tem mais roupa de algodão hoje em dia, mas um tecido mais fino, e que não tenha nada, por exemplo, como chama? Fitinhas. Fitinhas, nada disso. Tem que ser abotoado
e pronto. Tem que ser o mais simples possível para evitar acidentes, sufocações, enfim. E Né? a tal da tiarinha, da faixinha que as bebezinhas usam, isso não tem problema? Tem que ser bem flexível, né? Então, aquelas de meinha, que você não vê que marca a cabecinha do bebê, que não tá causando ali uma compressão. Então, elas precisam ser de um tecido apropriado. Eu até falo para as mães da roupinha, tem que ser o mais confortável possível, de fácil manuseio, porque o bebê vai demandar muitas trocas ao longo do dia. Tecidos que permitem a pele respirar. Então, existem muitos tecidos tecnológicos bons hoje em dia, mas tem poliéster que é um tecido ruim que vai acabar impedindo a respiração, então o bebê pode ficar abafado e ter brotoejas por excesso de roupas, né? Então a gente precisa cuidar também do excesso de roupas, é um mito muito grande que o bebê sente muito frio, Como é que a né? gente faz para saber se o bebê está sentindo frio ou calor, A esse gente pede bebezinho? para sempre se guiar pela temperatura do tórax. A gente não deve se guiar pela temperatura das mãos, nem do nariz, porque as extremidades tendem a ser frias mesmo. A gente pede para colocar a temperatura no tórax. Se o tórax estiver quentinho, geralmente a temperatura do bebê está adequada. Mas eu explico, sempre na dúvida, se você não sabe ainda, não tem a mão, a pega, põe o termômetro. Temperatura está agradável entre 36 e 37 graus, o bebê está confortável. Acima de 37 graus de temperatura, o bebê está em hipertermia, então ele está com excesso de roupas. E se a temperatura estiver abaixo de 36, ele pode estar com frio, você pode agasalhar. Esse mito vem, Alda, porque os bebês eles perdem calor muito rápido ao serem despidos. Então, quando a gente tira a roupa do bebê, rapidamente ele esfria, ele não consegue regular a temperatura corporal. Então, a gente tende a achar que o bebê tem mais frio, mas vestido ele fica reguladinho. Então, a gente tem que se guiar por nós. E o bebê vai estar levemente vestido a mais que a gente, mas é um pouquinho. Então, esse cuidado também é importante na hora da escolha da roupinha. E antigamente até o bebezinho ficava bem amarradinho, né, doutora Lourdes? Bem preso. Hoje ele é mais solto, justamente livre. para dar mais liberdade de movimento para a criança, né? Antigamente era um charutinho, você não via nada, a criança mal se mexia a cabeça. Né? Agora estão fazendo o dito charutinho para dormir, né? Para a criança não ter aquele reflexo de Moro durante o sono e não acordar muito durante o sono. Então, voltou a se usar o charutinho. Né? O ideal é nada disso, a criança mais livre que ela puder, mais liberdade de movimentos. Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer outras conversas, porque ainda tem mais assunto. Eu tenho uma lista enorme de perguntas aqui que eu queria falar também sobre hora de sol, esses outros cuidados com o bebê, mas eu vou pedir só para a gente entrar rapidamente no bem-estar emocional com algumas dicas que a gente pode dar, e depois eu vou pedir para que vocês que estão em casa enviem para a gente também suas perguntas, as suas sugestões, e claro, vamos marcar mais vezes, porque o assunto aqui né, é longo. Mas vamos falar um pouquinho do bem-estar emocional também, que é o segundo pilar que a gente ficou. Tá. Tem alguma dica que a gente pode dar? Eu acho que o mais importante na questão do bem-estar emocional, mental, é o próprio equilíbrio emocional do cuidador, né? A Sinara já colocou que no começo a mãe fica um pouco perdida, a questão das emoções, a questão dos hormônios, a questão de toda a situação que ela está vivendo. Isso, na verdade, não chega a afetar a criança, né? Porque é um período transitório. Mas a saúde mental da mãe, do pai, da família, do cuidador é extremamente importante. A gente muito se preocupa com a violência física, né? É mais visível, é mais palpável, mas a violência emocional, ela está embutida, está escondida. Muitas vezes a gente não percebe. E isso, sim, pode trazer grandes prejuízos no desenvolvimento emocional, psíquico e social da criança. E a violência também pode ser a ausência. Exatamente, sim, com certeza absoluta. Não é? Um desequilíbrio emocional dentro da família, né, certamente vai trazer uma certa ausência. Né? Porque a mãe
não tem provavelmente aquela empatia, aquele amor, ó, aconteceu alguma coisa e não vai se dedicar à criança, né? Então, isso eu acho a coisa mais importante. O pediatra pode ter essa possibilidade de reconhecimento durante a consulta. A gente consegue reconhecer algum desequilíbrio na família. E falando em ausência ou dessa coisa do bem-estar emocional do bebê, eu tenho também uma dúvida. Se o bebê começa a chorar muito, eu fico preocupada com essa dose de até que ponto é ausência, até que ponto é educação. O bebê chora, a gente vai acolher, a gente vai deixar A chorar. gente deve acolher, né? A gente deve acolher o choro. O bebê precisa se acalmar com o choro. O que eu sempre falo para os pais eu não preciso ter a necessidade de calar o choro. Então, acho que essa é a grande diferença. Nossa agonia em, às vezes, atender o nosso filho é em calar o choro. E atender o bebê é acolher o choro. E a grande maioria das vezes o bebê se acalma quando ele é atendido. Esse é um marco emocional dos 2 meses, né? Um marco socioemocional do desenvolvimento. Acalmar quando é atendido. Então, a gente precisa acalmar, sim, e atender o bebê. Só que a gente tem que tomar cuidado no que a gente utiliza para calar o choro, que é diferente do que acalmá-lo, né? Então, puxando também o gancho aí dessa saúde mental, nesse momento tão delicado dos primeiros meses de vida do bebê, a saúde mental é fundamental. Então, estimular cada vez mais os passeios ao ar livre, mesmo com o bebê pequeno, coloca no sling, vai caminhar. Isso é realmente uma pista circadiana também para o bebê. Olha, a mãe acorda, toma café, eu vou pro sling, eu vou passear com a minha mãe lá fora, eu vou tomar o meu solzinho da manhã. A minha mãe vai ter contato com o mundo externo, com outras pessoas, que é um momento de tanta reclusão principalmente nos primeiros 2 meses, né? De modificação aí da rotina familiar, que a saúde mental, ela é sim muito, muito favorecida pelo contato com a natureza, com o contato com o ar livre, com as outras pessoas que estão ao redor. Então a gente tem que estimular, como médico, a gente tem que estimular e perguntar sobre isso na consulta. Tem que ser um tópico. Estão passeando, estão tomando sol, estão tendo contato com a natureza? Isso é muito importante para o equilíbrio mental daquela família nesse momento tão delicado. Puxa, de novo, acho que aqui temos mais um assunto para um podcast inteiro. E, bom, sobre desenvolvimento de habilidades, nós vamos ter que conversar numa outra ocasião, porque realmente a gente não tem o tempo para poder falar disso agora. Mas, para encerrar, eu convido a doutora Lourdes e a doutora Sinara, uma mensagem que vocês queiram deixar para quem está nos ouvindo dentro do nosso tema de hoje. A mãe tem que estar preparada, saber que a sua vida vai mudar completamente, vai mudar a vida da família. Ela tem que compreender que esse é o momento. A partir daí, é uma outra vida. Uma vida a 3 ou a mais de 3. E que aquele indivíduo depende exclusivamente da mãe, do pai, da família. E tem que haver uma dedicação exclusiva. Não dá para a gente querer ter o que nós tínhamos antes, a liberdade, e agora com essa nova vida manter tudo isso. A alegria da maternidade vem com a responsabilidade também. Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. Doutora Sinara? E o recado que eu deixo é que eu ouvi, né, quando eu era mais jovem, assim, e uma frase que eu li de uma educadora aqui da cidade, é que a semente é boa, o terreno é fértil. Então, vamos fazer o plantio, regar, porque a colheita, ela virá com certeza. Então, é a gente plantar, né? A infância é um terreno de oportunidades, é uma janela de oportunidades. E se você quer um futuro promissor, plante, semeie, cultive, alimente, porque com certeza o futuro é cheio de oportunidades. Ai, adorei. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. E, pessoal, desenvolvimento de habilidades ficou para o próximo podcast. Esperamos vocês lá também, acompanhem. E, mais uma vez,
Muito obrigado por estarem aqui. Espero que a gente possa repetir a dose em breve. Obrigada pela Prazer foi oportunidade, com meu. certeza, Alda.